Olá, hoje vamos mergulhar fundo numa das passagens, olha, mais diretas e confrontadoras de toda a Bíblia. É aquele momento em que João Batista, o profeta do deserto, encara os homens mais religiosos da sua época e ele simplesmente não alivia. A ideia aqui é entender o que aconteceu e o mais importante, porque essa história continua sendo tão, mas tão relevante até hoje. Bom, de repente a cena muda completamente. O foco de João, que estava nas multidões, agora se vira para dois grupos bem específicos que estavam chegando. E não era gente comum, não. Eram os fariseus e os saduceus, sabe, a elite religiosa da época. Eles vêm para o batismo de João, mas a recepção que vão ter está longe de ser calorosa. E a saudação de João é um choque. Raça de víboras. Puxa, isso não é uma crítica sutil, né? É uma acusação direta, brutal mesmo. E a grande pergunta que fica no ar é, porquê? O que será que João viu naqueles homens que pareciam tão devotos para usar uma expressão tão pesada assim? E é fundamental entender isso, não era só o insulto pelo insulto. Era um diagnóstico espiritual. João estava soando um alarme, um alerta para um perigo que ninguém via, escondido bem debaixo daquela fachada de religiosidade toda. Então, qual era o problema, afinal? Falta de religião? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles eram os mais religiosos todos. O problema, na visão de João, era o tipo de religião que eles praticavam. Uma fé que por fora parecia perfeita, mas por dentro estava perigosamente vazia. E aqui a gente vê essa desconexão gigantesca. Por fora, a aparência era impecável. Conheciam a lei de cor, frequentavam o templo, seguiam todos os rituais. Mas por dentro, lá no coração, faltava o que era mais importante: um arrependimento de verdade, um relacionamento real com Deus. É exatamente por isso que João exige deles frutos de arrependimento. Ele não queria saber de mais rituais ou de palavras bonitas. Ele queria ver provas, sabe? Evidências concretas. A prova de uma vida que foi, de facto, transformada de dentro para fora, onde as atitudes do dia a dia mostram uma mudança real no coração. E olha, essa ideia não era nenhuma novidade. A mensagem de João não surgiu do nada, não. Na verdade, ela estava totalmente ligada à forma como Deus sempre se relacionou com o seu povo. O que João estava fazendo era ecoar um aviso muito, muito antigo. Se a gente olhar o Antigo Testamento, os profetas repetiram a mesma mensagem várias vezes. Deus rejeita a religiosidade vazia. Sacrifícios, ofertas, cerimônias, tudo isso se tornava um insulto para ele quando não vinha junto com um coração obediente, humilde e cheio de amor. A mensagem de João, então, fica cristalina. A herança religiosa, a tradição, a aparência de ser uma pessoa correta, olha, nada disso salva. Ele está avisando que, sem uma mudança de coração sincera, uma mudança visível, o juízo de Deus é simplesmente inevitável. Para deixar esse aviso impossível de ser ignorado, João usa uma metáfora poderosa tirada do dia-a-dia do campo. A colheita. É uma imagem que todo mundo ali naquela audiência rural ia entender na hora. A ideia central é bem simples e até assustadora. Está chegando a hora da separação. Aquele que vem depois de João, o Messias, vai usar a sua ferramenta para separar, de uma vez por todas, o que é fé genuína do que é só fachada. E este é o ponto alto do aviso de João, onde a metáfora se completa. Ele diz: recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A imagem é muito forte e o destino de cada um ali é definitivo. Vamos quebrar essa imagem para entender melhor. A limpeza da ira é o julgamento que está por vir. O trigo, que é o grão pesado, valioso, representa a fé verdadeira, que vai ser guardada, salva. E a palha, que é leve e inútil que o vento leva, essa é a religiosidade falsa, destinada à destruição. Ok, depois de entender o aviso de João naquele contexto, a pergunta que não quer calar é: e hoje? Como é que essa mensagem tão intensa se aplica na nossa vida milhares de anos depois? A verdade é que isso não é só uma história antiga. É um princípio espiritual que não tem data de validade. O alerta de João contra uma fé de superfície ecoa através dos séculos e chega até nós com a mesma força. Os frutos de que João falava são basicamente as provas de uma vida que está sendo transformada por Deus. É uma mudança que começa lá dentro, no coração, e que inevitavelmente transborda para as nossas atitudes. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter uma direção, um desejo sincero de lutar contra o que está errado e viver para agradar a Deus. E aqui a gente chega na ideia central, no resumo de toda a mensagem de João. A religião, como um simples exercício externo, não tem poder para salvar.
Mas a fé de verdade, a fé que salva, é uma fé viva, que sempre se manifesta numa vida em transformação. E é assim que a mensagem de João Batista viaja mais de 2000 anos no tempo para nos deixar com essa mesma pergunta. É, talvez, a questão mais importante que se pode fazer sobre a própria espiritualidade. A fé é algo real que transforma de verdade ou é só uma aparência?